Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Hoje vamos fazer a correção do plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio. É o PET volume 3 e essa é a semana número 3, que trouxe comunidade temática, eixo temático, funções elementares e modelagem, conteúdos relacionados, equação do segundo grau, função do segundo grau e aplicações. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo e compartilhe com os seus colegas. Nesta semana, o que vamos aprender? Então, nós vamos dar continuidade ao estudo de funções quadráticas, de forma que você irá aprender a identificar os intervalos em que uma função quadrática é positiva ou negativa e resolver situações problema que envolvam as raízes de uma função quadrática. Então, nós vamos estudar aqui o sinal de uma função, quando que ela é positiva, quando que ela é negativa, e resolver algumas situações problema. Então aqui ele explica um pouquinho como fazer esse estudo dos sinais. Então, primeira coisa, a gente vai atrás das raízes, atrás do x' e x2'. Então, deixo para vocês efetuarem a leitura. Aqui ele já traz o primeiro exemplo, quando se tem duas raízes reais distintas, ou seja, quando se corta o x em dois lugares. A parábola pode ser voltada para cima, se o a for maior que zero, ou ela pode ser voltada para baixo, se o a for menor que zero. Então, para todos os valores menores que x1, a parábola, a nossa função, ela vai ter um valor positivo. Assim como todos os valores maiores que x2, vai tornar a parábola, vai tornar a nossa função também positiva. Agora, se eu pegar valores entre x1 e x2, o valor da nossa função vai ser um valor negativo. E se a parábola for voltada para baixo, isso inverte. Menores que x1 e maiores que x2, temos valores negativos. E entre x1 e x2, a gente vai ter valores positivos. Depois, se a gente encontrar apenas um único valor para x, ou dois valores iguais. Se o a for maior que zero, a parábola é para cima. Então, antes de x1 e depois de x1, a nossa função ela vai ser positiva. Então, nesse caso aqui, ela nunca vai ser negativa, ela vai ser sempre positiva. E aqui a mesma ideia, a parábola agora é voltada para baixo, porque o a é menor que zero. Então, aqui a parábola é negativa, aqui também é negativa, ou seja, antes de x1 e depois de x1, a parábola ela vai ser negativa, vai ter um resultado menor que zero. E por último, se a gente não encontrar valores para x, isso quer dizer que a parábola não corta o eixo do x, e se a parábola voltar para cima, vai ser sempre positivo, porque ela está acima do eixo x. E se ela for voltar para baixo, ela vai ser sempre negativa, porque ela está abaixo do eixo x. Na hora que a gente for fazer o estudo dos sinais, eu vou dar uma outra dica para vocês, para a gente não precisar fazer esse gráfico, certinho? Vamos ver na prática. Bom, esse ver na prática, ele trouxe como exemplo, tá? Eu deixo para vocês darem uma olhadinha aí no material e nós vamos fazer juntos esse item aqui. Agora pratique e encontre todos os valores reais que satisfazem a inequação. Bom, eu comentei com vocês que nós vamos utilizar uma regrinha prática sem construir o gráfico. Então a regrinha vai ser a seguinte, olha só. Deixa eu tirar esse item daqui. Então a regrinha vai ser a seguinte. Se o delta for maior que zero, nós vamos usar a seguinte regrinha. A regrinha vai ser macama. Eu vou explicar como que a gente vai aplicar isso. Se o delta for igual a zero, a gente vai usar mama. E se o delta for negativo, se o delta for menor que zero, a gente vai utilizar má. Beleza? Vamos aplicar para ver se fica mais claro. Bom, esse aqui é o item A. Menos x ao quadrado mais 2x menos 2 maior ou igual a zero. Certo? O que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar a minha inequação e vou igualar ela a zero. E vou calcular o valor do delta. A gente sabe calcular delta aí, b ao quadrado menos 4ac. Então, eu tenho aqui o b, que é 2, acompanha o x,
O A é menos 1, o C é menos 2. Então, aqui o delta vai ser 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1, 4. Vezes 2, 8. Menos vezes menos, mais. Vezes menos, menos. Então, o delta aqui ele foi 4 menos 8. O delta foi de menos 4. O delta é negativo. Isso quer dizer que a gente não tem valores para x. Então, como que vai ficar esse estudo dos sinais, né? Vamos colocar o seguinte, olha só. A minha reta, ela vai ficar assim, né? Eu não vou fazer o gráfico, não. Eu vou fazer apenas o eixo x. Tá? Esse é o meu eixo x. E a regrinha que eu vou utilizar, como o delta aqui é negativo, é essa aqui, né? Delta menor que zero, a regrinha é má. Tá aqui, eu vim aqui e vou colocar o má. O que quer dizer esse má? Mesmo sinal de A. Mesmo sinal de A. Mas quem é o A? Vou voltar aqui agora, ó. Quem é o A? O A ele é negativo. Certo? Como ele é negativo, o mesmo sinal de A vai ser sempre menos. Então é sempre menos. E o que eu quero? Eu quero aqui os valores maiores ou igual a zero. Maior que zero são valores positivos, só que aqui não tem valores positivos. Né? Igual a zero, eu não encontrei nenhum valor para x. Então não tem valores maiores que zero e nem como essa expressão ser igual a zero. Então a solução aqui ela vai ficar uma solução vazia. Então esse seria o item A. Beleza? Vamos fazer o item B? Então vamos abrir um espacinho aqui. Vamos apagar. Vou deixar o meu resuminho ali no cantinho direito. Vamos lá para o item B. Então o item B. X ao quadrado mais 4x mais 3 maior ou igual a zero. Vamos lá? Primeira coisa eu vou igualar a zero. Então x ao quadrado mais 4x mais 3, vou falar que isso é igual a zero. E vou atrás de possíveis valores para x. Então tem que b ao quadrado menos 4ac, que é o nosso delta. O b é 4, então 4 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 3. Então, delta vai ser igual a 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 4 vezes 3, 12. O delta aqui no caso, 4 menos 12, 16 menos 12, 4. Delta maior que zero, isso quer dizer que a gente tem dois valores para x. Então, tá lá, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Menos da expressão, o b é 4, então vai ficar menos 4. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 4, que é 2. Dividido por 2 vezes a, o a é 1, né? Então 2 vezes 1, 2. X', vamos usar o mais primeiro. 2 menos 4, menos 2. Dividido por 2, menos 1. Vamos usar o menos agora. Menos 2 com menos 4, menos 6. Dividido por 2, menos 3. Então eu consegui ali encontrar dois valores para x, porque o delta foi maior que zero, né? A gente tem aqui menos 1 e menos 3. Vamos estudar os sinais? Vamos colocar aqui a minha reta, que vai ser o meu eixo x, né? Lembrando que eu não vou fazer o gráfico, beleza? Então, a nossa parábola, teoricamente, corta o x no menos 1 e corta no menos 3, só que o menos 3 vem antes, né? Então, menos 3 e menos 1, beleza? Pode ser o menos 3 e o menos 1? Pode. Pode, porque aqui é um sinal de maior ou igual, né? Se tem o igual, quer dizer que pode ser o menos 3 e pode ser o menos 1. E qual é a regrinha que eu vou utilizar, então? A regrinha que eu vou utilizar, como o delta foi maior que zero, né? Como o delta aqui é igual a 4, eu vou usar essa aqui. Delta maior que zero, macama. Vai ficar assim, ó. Macama. O que significa um má? Mesmo sinal de A. O A está aqui, né? Olha só, o A é positivo. O A é positivo.
Então, o mesmo sinal de A, mais. Contrário de A, como A é mais, o contrário é menos. E o mesmo de A, mais. E nós queremos o quê? Os valores maiores ou igual a zero. Certo? Então, sinal de maior. Se é maior, eu vou vir aqui e vou pegar onde tem um sinal de mais. Tem um sinal de mais aqui. Então, essa parte aqui é resposta. E tem um outro sinal de mais aqui. Então, essa parte também é resposta. Então, a resposta nossa vai ficar o quê? X pertence aos reais. Tal que o x tem que ser menor ou igual a menos 3. Ou o x tem que ser maior ou igual a menos 1. Essa seria a minha solução. Ou ainda a gente pode colocar assim. Começa lá no menos infinito. Vai até o menos 3. Pode ser o menos 3, colchete para o lado de dentro. O infinito é o intervalo aberto, colchete para o lado de fora. E depois começa no menos 1 e vai para o mais infinito. O menos 1, intervalo fechado, né? Porque pode ser ele. O infinito aberto é aqui uma união entre eles. Então, tem essas duas maneiras de representar o conjunto solução dessa inequação. Beleza? Um pouquinho diferente, né? Poderia ter mais alguns exemplos para a gente poder praticar de fato. Agora, vamos iniciar as atividades. Aquilo lá foi só para praticar um pouquinho. Questão 1. Para cada função, determine os pontos de intersecção com os eixos coordenados e um vértice para em seguida esboçar o gráfico a partir desses pontos. Então vamos lá, vamos brincar aqui, né? Vamos pegar o item A primeiro. Então o item A eu tenho h de x é igual a x ao quadrado mais 6x mais 8. Eu vou procurar primeiro em qual lugar o gráfico corta o eixo do x. Tá? Então eu vou pegar a minha função e vou igualar ela a zero. E assim eu consigo descobrir aonde corta o eixo do x, eu consigo descobrir as raízes. Então eu vou para o delta. Eu tenho b ao quadrado menos 4ac. Então a gente tem aqui o b que é 6, o a que é 1 e o c que é 8. Então eu tenho 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, 4 vezes 8, 32. Então o delta vai ser 36 menos 32, o delta vai dar 4. Vamos para a fórmula do x? Então eu tenho que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Então o nosso x vai ser igual a menos da fórmula, o b é 6, raiz quadrada de 4, que é 2, 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. Então o meu x', né? Vou colocar aqui o meu x'. Vamos usar o mais primeiro. 2 menos 6 dá menos 4. Dividido por 2 dá menos 2. X duas linhas. Vamos usar o menos. Menos 2 com menos 6, menos 8, dividido por 2, menos 4. Achei os dois valores para x. Isso quer dizer, então, que o nosso gráfico, né, ele vai cortar o x nos pontos menos 2 para x, né, 0 para y, e menos 4 para x, 0 para y. Isso é onde corta o eixo do x, porque a gente achou valores para x. Tá? E temos agora onde corta o eixo do y. O eixo do y é o mais fácil, porque é esse carinha que está aqui, ó. Vai cortar o y em 8. Então, para cortar o y em 8, então vai ter 0 para x, 8 para y. Então, eu já conheço aí 3 pontos do nosso gráfico, né? Onde corta o x, corta no menos 2 e 0, menos 4 e 0, e onde corta o y, 0 e 8. Agora a gente vai descobrir o vértice do nosso gráfico. E para calcular o vértice, nós temos aí duas pequenas fórmulas. Vamos colocar aqui em cima, ó. Agora vamos colocar aqui no cantinho, senão não vai caber. Para calcular o x do vértice, basta fazer isso aqui. Menos b sobre 2a.
Então, o x do vértice vai ser igual menos da fórmula. O b é 6. 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. Então, o x do vértice vai ser igual a menos 3. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, o y do vértice vai ser menos o delta, que é 4. O a é 1, né? Então 4 vezes 1, 4. Então, o y do vértice vai ser igual a menos 1. Então, além de ter esses dois pontos que cortam o x, esse ponto que corta o y, agora eu tenho aqui o vértice. O vértice é menos 3 para x e menos 1 para y. E agora nós vamos construir o gráfico. Vou fazer aqui o plano cartesiano. Então, deixa eu fazer um esboço aqui, né? Para não ficar muito torto. Então, esse aqui vai ser o meu plano cartesiano. E eu já conheço alguns pontos, né? Então, aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Eu sei que vai cortar, por exemplo, o x no menos 2 e 0. Então, menos 2 para x. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, vai cortar aqui menos 2 e 0. Marco menos 2. Menos 4 e 0. Então, está aqui, menos 4 e 0, marco menos 4. Sei que vai cortar o y em 0 e 8. Então, está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E também conheço o vértice, menos 3 e menos 1. Então, menos 3 e menos 1. Então, ligando esses dois valores, a gente tem aqui o vértice. E agora dá para construir esse gráfico, né? Como o gráfico possui um eixo de simetria, para poder ficar mais fácil para a gente, né? Um eixo de simetria aqui assim, ó. Do lado esquerdo, eu tenho um ponto simétrico a esse, que seria aqui o menos 5 e 8, né? Para poder ficar mais legalzinho o nosso gráfico. Menos 5 não, seria o menos 6, perdão. Vou explicar o porquê do menos 6, quer ver? Deixa eu apagar aqui. Por que que vai ser menos 6 e não menos 5? Do 0 até chegar no menos 3, a gente tem 3 casinhas, né? Do menos 3 para o 0 tem 3 casinhas. Então, aqui eu também tenho que dar 3 casinhas, chegando no menos 6. Então, agora sim, ó, tem o mesmo espaço, né? Do eixo de simetria para o 8 e para cá, tem o mesmo espaço. E agora eu tenho o esboço do gráfico, tá aí, ó. A parábola vai descer, vai atingir o ponto mínimo, que é o vértice, depois ela vai subir. Não ficou tão perfeita a minha parábola, porém, acho que é possível vocês compreenderem. Vamos dar sequência. Item B, f de x igual a 5x ao quadrado mais 5x. Então, está aqui, B, f de x igual a 5x ao quadrado mais 5x. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar a função f e vou igualar ela a zero. Então, 5x ao quadrado mais 5x, isso é igual a zero. Eu posso fazer o normal, né? Eu sei que o a é 5, que acompanha o x ao quadrado. Sei que o b também é 5, que acompanha o x. E sei que o c é zero, porque não tem o termo sozinho. Vou fazer o delta. Então, eu tenho aqui b ao quadrado menos 4ac. O b é 5 ao quadrado. O a é 5 e o c é 0. Então, eu tenho aqui 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 5 vezes 0 vai dar 0. Então, nosso delta vale 25. Vamos para a fórmula do x? Então, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. X é igual, menos da fórmula, o b é 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta, a raiz quadrada de 25, que é 5, dividido por 2a, 2 vezes 5, 10. Então, o meu x', vamos usar o mais primeiro? 5 menos 5, 0, dividido por 10, vai dar 0. X duas linhas, vamos usar o menos? Menos 5, menos 10, dividido por 10, menos 1. Então, eu tenho aqui dois valores para x, então eu já sei aonde corta o eixo do x.
né? Vai cortar o eixo do x em 0 e vai cortar o eixo do x em menos 1. Além disso, eu sei também onde corta o eixo do y, né? Corta sempre no termo sozinho, que não tem nada, vale 0. Então, corta em 0, 0. Já conheço esse ponto, beleza? Tá faltando agora o vértice. Vamos calcular o vértice? Então, tá aqui, ó. Eu conheço primeiro o x do vértice, que eu sei que é menos b sobre 2a. Menos da fórmula, o b é 5. 2 vezes a, o a é 5, então 2 vezes 5, 10. Simplificando essa fração por 5, vai ficar meio. Melhor, menos meio. E agora o y do vértice. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, o y do vértice vai ser igual a menos, o delta é 25. 4 vezes a, 4 vezes 5, 20. Esse é o y do vértice. Então, vai cortar não, né? O vértice é dado por menos meio e menos 25 sobre 20. Então, nós temos aí 3 pontos para construir agora esse gráfico. Então, vamos construir. Vou colocar ele aqui no cantinho. Vamos ver se a gente consegue chegar no gráfico de maneira que dê para compreender, né? Porque a gente tem frações ali. Então, esse é o eixo x. Vamos colocar aqui o eixo y. E vamos localizar os valores, né, os pontos. Então, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, por aí vai, né? Eu sei que corta o x em 0, 0, né? Tá aqui o ponto, ó, 0, 0. Sei que corta em menos 1 e 0. Então tá aqui o menos 1 e 0, marco menos 1. Só que esse ponto aqui é onde corta o x e onde corta o y, né? Então tenho 2 pontos. E agora preciso do vértice. O vértice é menos meio. Bom, se isso aqui é menos 1, menos meio tá aqui, ó. Esse é o menos meio. Vou colocar ele aqui em cima, ó, menos meio. E menos 25 sobre 20. Isso aqui é um número um pouco menor que 1. Um pouco maior que 1, né? Se fosse 20 por 20, daria 1. 25 por 20 é um pouquinho maior que 1, porém é negativo, tá? Ou a gente pode ir lá e dividir 25 por 20 e ver quanto que dá, só para ter uma ideia. Olha só, se eu dividir 25 por 20, isso dá 1. 1 vezes 20, 20, sobra 5. Quero continuar a conta, coloca a vírgula, né? Abaixo um 0, 50 por 20, 2, 2 vezes 20, 40, sobra 10. Já tem vírgula, abaixa um 0. 100 por 20 vai dar 5. Então é um pouco maior que 1, né? É 1,25, porém é negativo. Então, se isso aqui é menos 1, menos 1,25 estaria aqui, que eu vou ligar com menos meio. Infelizmente eu tenho 3 pontos, mas dá para ter uma ideia da parábola. A parábola seria essa. Certo? Não ficou tão legal. Vou melhorar ela um pouquinho aqui. Aí. Também não ficou bom, né? Mas dá para enganar. Ficou muito apertado aí. Tá? Espero que vocês consigam compreender. E agora vamos para a letra C. Então a letra C está aqui, né? Já vou pegar ela. Vamos igualar ela a 0. E vamos atrás das nossas raízes, né? Então vamos atrás do delta. B ao quadrado menos 4ac, a primeira coisa que eu vou desenvolver. O B é 8. Menos 4 vezes o A, que é menos 1. Vezes o C, que é menos 12. Então a gente tem aqui 8 vezes 8, 64. Menos vezes menos mais, vezes menos menos. E 4 vezes 12, 48. Logo o nosso delta vai ser igual a 16. A gente vai ter 2 valores para x. Então, forma do x. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, nós temos x é igual menos da fórmula. O b é 8. Raiz quadrada de 16, que é 4. Dividido por 2 vezes a, lembrando que o a é menos 1. Então, 2 vezes menos 1, menos 2.
x', vamos pegar o mais primeiro. 4 menos 8, menos 4. Dividido por menos 2 vai dar 2 positivo. x', vamos pegar o menos agora. Menos 4 com menos 8, menos 12. Dividido por menos 2 vai dar mais 6. Né? Então deu 2 positivo e 6 positivo. Então a gente já sabe onde vai cortar o eixo do x. Né? Vai cortar o eixo do x em 2 e 0. E vai cortar o eixo do x em 6 e 0. E eu sei também onde vai cortar o eixo do y. Vai cortar o eixo do y em menos 12. Então aqui vai ficar 0 e menos 12. E agora a gente vai atrás do vértice, tá? Para a gente poder finalizar o exercício. Então eu sei que o x do vértice é menos b sobre 2a, menos da fórmula, o b é 8, né? Então vai ficar menos 8 dividido por 2a. 2 vezes menos 1, menos 2. Então o x do vértice vai dar 8 dividido por 2, 4, menos dividido por menos, mais. E o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Y do vértice, então vai ser menos delta, o delta deu 16. 4 vezes a, 4 vezes menos 1, menos 4. Então, y do vértice vai ser igual a 4. 16 dividido por 4 vai dar 4, menos dividido por menos vai dar mais. Então, a gente também conhece aqui o vértice, que é 4 para x e 4 para y. Nesse cantinho aqui, vamos tentar colocar o nosso gráfico, tá? Então, colocar aqui o eixo y primeiro. E vou colocar o eixo x. Então, tá aqui. Esse é meu eixo x. Esse é meu eixo y. Né? Vamos localizar os pontos? Então, vai cortar o x em 2 e 6. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai cortar em 2 e 6. O vértice, eu sei que é 4 e 4. Então tá aqui o vértice, ó, 2, 3, 4 e 4. 1, 2, 3, 4. Então tá aí, 4 e 4. Então já dá para ter uma ideia da parábola. Além disso, eu sei que vai cortar o y em menos 12. Vamos imaginar que o menos 12 esteja aqui embaixo, tá? Então, minha parábola vai cortar o y em menos 12. Então, a parábola vai ser mais ou menos assim. Beleza? Assim a gente encerra a questão número 1, que foi basicamente para encontrar alguns elementos da função quadrática e construir alguns gráficos. E agora a questão número 2. Ao chutar uma bola, a trajetória que a bola segue no ar é representada pela função f de x igual menos 1/5 de x ao quadrado mais 2x, em que x corresponde ao deslocamento horizontal medido em metros e y, f de x, corresponde à altura alcançada pela bola, também medida em metros. Letra A. Qual é a forma da trajetória seguida pela bola? Então, vamos colocar aqui, ó, letra A, né? Qual é a forma da trajetória descrita pela bola? Como ela é representada por essa expressão de segundo grau, a trajetória é a forma de uma parábola. Então, tá aí. Forma de uma parábola. Item B. Qual é a altura alcançada pela bola no instante em que ela se deslocou horizontalmente em 3 metros? Né? Então, no item B, está falando o seguinte. Nós sabemos que f de x é igual a menos 1/5 de x ao quadrado mais 2x. E sabemos que x é o deslocamento em metros e y é a altura que ela atinge. Então, no item B, está falando o seguinte, qual é a altura alcançada pela bola quando ela se desloca na horizontal 3 metros? Então, só para a gente rabiscar um esqueminha aqui. Horizontal é o x.
Então eu já sei que o x vale 3. Então a pergunta aqui é a seguinte: se o x for igual a 3, quanto vale o nosso y? Lembrando que y é a mesma coisa que f de x. Então é só substituir o x por 3. Então vai ficar assim, ó. Eu sei que y é igual a menos 1/5 de x ao quadrado mais 2x. Então eu tenho y igual a menos 1/5 vezes 3 ao quadrado mais 2 vezes 3. Logo, nós vamos ter o seguinte: y é igual a 3 ao quadrado 9, vezes 1 vai ficar 9, então menos 9 sobre 5. E 2 vezes 3, 6. Mais 6. E agora é só tirar o mínimo múltiplo comum. Y vai ser igual, então, 5 e 1, MMC 5, né? 5 por 5, 1 vezes 9, 9. 5 por 1, 5 vezes 6, 30. Então, a altura atingida pela bola vai ser 30 menos 9, 21/5 metros. Tá? Quer transformar em decimal? Pode, porém eu vou deixar na forma fracionária. Então, esse foi o item B. Item C. Qual é a altura máxima que a bola pode alcançar? Então, olha só, se a gente dar um chute nessa bola, ela vai subir e vai atingir a altura máxima. Essa altura máxima tem tudo a ver com o vértice, né? E a altura máxima está aqui. É o y do vértice que nós queremos. E o y do vértice nós sabemos resolver, né? Nós sabemos determinar. Então, o y do vértice é simplesmente menos delta sobre 4a. Mas eu não sei quem é o delta, então eu vou ter que calcular o delta primeiro. A função, ela é essa aqui. Y igual a menos 1/5 de x ao quadrado mais 2x. A primeira coisa que eu faço é igualar a zero. Menos 1/5 de x ao quadrado mais 2x. Então está aí igual a zero. E vou buscar pelo valor do delta. Eu sei que delta é b ao quadrado menos 4ac. Então eu sei que o delta é b, que é 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1/5, vezes o c que não tem, né? Que vale zero. Então eu tenho aqui o delta vai ser 2 ao quadrado, 4. Esse número aqui vai dar zero, né? Porque a gente está multiplicando por zero, então o delta vale 4. Então eu tenho aqui o seguinte: y vértice é igual a menos o delta, que é 4, sobre 4 vezes o a, que é menos 1/5. Então, o y do vértice vai ser igual a menos 4 dividido por menos 4/5. Aí nós temos divisão de frações. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Menos dividido por menos eu sei que vai dar mais, então vai ficar 4 vezes 5/4. Então eu sei que o y do vértice vai ser igual a 4 vezes 5, 20, dividido por 4, 5. Então, o y do vértice vai ser 5, ou seja, a altura máxima vai ser de 5 metros. Então, essa é a altura máxima. Beleza? Faça o gráfico da função que representa a trajetória da bola a partir das respostas anteriores. Bom, tá aí as respostas anteriores, né? O que dá para a gente aproveitar? Vamos colocar assim, ó. Item D. O que eu consigo aproveitar aqui? Eu sei que se o x for 3, o y vale 21 sobre 5. O que mais que eu sei? Eu conheço o y do vértice, mas eu não tenho o x do vértice, né? Eu teria que calcular o x do vértice. Então não tenho muitas informações assim para eu poder construir esse gráfico, né? Ele pediu para fazer o gráfico, não tenho tantas informações assim. Então, vamos fazer de uma maneira diferente, tá? Minha função está aqui, y é igual a menos 1/5 de x ao quadrado mais 2x, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Menos 1/5 de x ao quadrado mais 2x, isso é igual a zero. Vou fazer o delta, né? Só que eu já fiz, eu sei que deu 4. Então vou para a forma do x agora. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. Então, o x vai ser igual a menos, o b é 2, então vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de delta, a raiz quadrada de 4, que é 2,
dividido por 2 vezes A, 2 vezes menos 1/5, que vai ficar menos 2/5. Perfeito? Vamos usar o mais primeiro, vamos achar o x', tá? 2 menos 2, 0. Dividido por menos 2/5, beleza, isso vai dar 0. X duas linhas. Menos 2 com menos 2 vai dar menos 4. Dividido por menos 2/5. Como que eu faço isso? Divisão de frações. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Beleza? Só que eu já fiz menos por menos, mais. Isso vai dar 4 vezes 5, 20, dividido por 2, isso vai dar 10. Então eu tenho aqui o x' que é 0 e o x duas linhas que é 10. Então eu já sei em quais lugares vai cortar o eixo do x. Vai cortar em 0, 0 e vai cortar em 10 e 0. Vamos achar o y do vértice e o x do vértice agora, tá? Vamos colocar aqui no cantinho, ó. O x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Então nós vamos ter o seguinte, menos o b, que é 2, né? Então vai ficar menos 2, dividido por 2a. 2 vezes menos 1/5 vai ficar menos 2/5. Menos por menos vai dar mais e mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Divisão de frações. Isso vai dar 5. Então o nosso x do vértice vale 5. O y do vértice nós já tínhamos calculado. Vocês lembram quanto que tinha encontrado? O x do vértice deu 5, né? E o y do vértice? Você lembra quanto deu? Vamos voltar rapidinho aqui. Deixa eu ver aqui quanto que deu. Vamos voltar rapidinho no que estava antes. Então o y do vértice está aqui, ó. Ele deu 5 metros. Então voltando aqui, então nós temos 5 e 5. Certinho? E agora a gente vai construir o gráfico que foi solicitado usando essas informações. As raízes e o vértice. Então tem aqui o eixo x, tenho aqui o eixo y, e vamos de fato construir essa trajetória x e y. Então eu sei que a bola vai sair daqui, né, do ponto 0, 0, e vai retornar no 10 e 0. E ela vai fazer a trajetória de uma parábola, vai fazer isso aqui, ó, toda a bola que sobe, atinge o ponto máximo e desce. E esse carinha que está aqui é o 5 para x e o 5 para y, né, que é o nosso vértice. Então essa foi a questão número 2. Dando sequência, temos a questão 3. A posição de um ciclista que viaja em uma ciclovia é dada pela relação d de t é igual a 1/5 de t ao quadrado, sendo d a distância percorrida em metros pelo ciclista no tempo t, medido em segundos, contado a partir do início da viagem. Letra A. Esboce o gráfico que representa a distância percorrida pelo ciclista em relação ao tempo. Item B. Observando o gráfico que você criou, responda quanto tempo leva para o ciclista percorrer os primeiros 12 metros. Como você pode calcular essa distância a partir da relação d de t? Então, a relação d de t é essa, né? d de t é igual a 1/5 de t ao quadrado. Ou a gente poderia dizer assim, ó, fica mais simples. A distância é igual a 1/5 de t ao quadrado. Para construir esse gráfico, para fazer um rabisco desse gráfico, eu vou usar uma tabelinha, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui o tempo e tenho a distância. E vamos construir uma tabelinha. No tempo 0, lembrando que o tempo não pode ser negativo, né? No tempo 0, a distância percorrida é 0, né? Nem começou. Se ele gastar 1 segundo, qual vai ser a distância percorrida? Se o t for 1, 1 ao quadrado 1, vezes 1 vai ficar 1/5. Só que 1/5 é um número feio para representar, né? Então qual vai ser a jogada aqui? A jogada vai ser a seguinte. Eu vou ter que dividir por 5.
Então é legal que aqui em cima seja um múltiplo de 5, certo? Então eu vou usar o t, por exemplo, igual a 5. Se o t for 5, 5 ao quadrado, 25. Aí 25 dividido por 5 vai dar 5. E vou usar o t igual a 10. 10 ao quadrado, 100. 100 dividido por 5 vai dar 20. E já dá pelo menos para ter uma ideia desse gráfico, né? Vamos fazer um esboço aqui, né? Vamos tentar fazer um rabisco legal. Então esse é o meu eixo Y. Vamos fazer aqui um eixo X. Está aqui o meu eixo X. Só que não é eixo X, né? É eixo T, de tempo. E aqui não vai ser eixo Y, vai ser eixo D, de distância percorrida. Vamos localizar esses pontos? Eu tenho aqui o primeiro ponto, 0, 0. Está aqui, 0, 0. 1 e 1/5 não vou colocar não, tá? Vamos colocar o 5 e 5 primeiro. Então, vou fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou pegar esse ponto. 5 e 5. Então, 5 para T. 1, 2, 3, 4, 5. 10 para D. 10 para D não, 5 para D, né? Perdão. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 e 5. Então, esse aqui é o nosso primeiro ponto. Segundo ponto, 10 e 20. Então, 10 está aqui, né? 20, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, está aqui 10 e 20. E já dá para ter a nossa curva, né? Teoricamente seria uma parábola, só que como eu não posso ter tempo negativo, eu não vou ter a parte esquerda. Então o meu gráfico vai ficar assim, vai ficar só a parte da direita. Mas eu sei que seria uma parábola, né? Porque é uma função quadrática, né? Então teria aqui a parte negativa, porém eu não vou colocar. Então esse foi o nosso item A, né? O esboço do gráfico. Item B. Observando o gráfico que você criou, responda quanto tempo leva para o ciclista percorrer os 12 primeiros metros. Bom, os 12 primeiros metros, o 12 está aqui, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui estaria 12 metros. Quanto tempo ele leva? Bom, está aqui, ó. Mas eu não sei exatamente aonde que vai cair lá embaixo, né? Então eu não sei esse tempo. Como que eu vou fazer para descobrir? Eu sei que a função é essa. D é igual a 1/5 de t ao quadrado. E aqui ele pergunta, como você pode calcular essa distância a partir da relação d de t? O que nós sabemos? Nós sabemos que a distância percorrida é 12 metros. Então eu sei que o d é igual a 12. Se eu sei que o d é 12, é só substituir na nossa função. No lugar de d, eu vou colocar 12, que é igual a 1/5 de t ao quadrado. Vou multiplicar em x. 1 vezes 1 vezes t ao quadrado, que é igual a 60, melhor, 12 vezes 5, 60, né? Já contei a resposta. No final, t é igual a raiz quadrada de 60. Então, o t aqui vai ser aproximadamente quanto, né? Quanto vale a raiz quadrada de 60? Então, a raiz quadrada de 60 não é exata, a gente teria que fazer aí um valor aproximado. E para fazer esse valor aproximado, eu vou pegar uma calculadora aqui fácil e vou calcular a raiz quadrada de 60. Então, raiz quadrada de 60 é aproximadamente 7,74. O quê? Segundos, tá? Então, esse foi o tempo que ele levou para percorrer os 12 primeiros metros.
Está faltando uma questão apenas, que é a questão número 4, que é uma questão do Enem de 2013, que diz o seguinte: a temperatura T de um forno, em graus centígrados, é reduzida por um sistema a partir do instante que seu desligamento T igual a zero e varia de acordo com a expressão T de T, que é igual a menos T ao quadrado dividido por 4 mais 400, com T em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para a abertura quando o forno atinge uma temperatura de 39 graus. Qual é o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Então nós temos essa relação aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Então T de T é igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400. Ou eu vou colocar simplesmente assim, ó. T de menos Tzinho ao quadrado sobre 4 mais 400. O que nós queremos descobrir aqui, né? Nós queremos descobrir o seguinte: qual é o tempo mínimo? O tempo mínimo é o Tzinho, para poder abrir a porta desse forno. Só que isso só é possível se a temperatura atingir 39 graus. Então, qual é o Tzinho que vai ter uma temperatura de 39? Então é só substituir. No lugar do Tzão a gente vai colocar 39, que é igual a menos T ao quadrado sobre 4, mais 400. Vamos isolar a letra, né? Então vai ficar assim, ó, T ao quadrado sobre 4, né? Troca de membo, troca de sinal, fica positivo. Isso é igual a 400 menos 39. Então nós vamos ter aqui o seguinte, ó. T ao quadrado sobre 4 é igual a 400 menos 39, isso vai dar 361. Produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu vou ter T ao quadrado igual 4 vezes 361, vou fazer assim, ó, 4 vezes 361. Então T é igual a raiz quadrada dessa multiplicação. Lembrando que isso pode ser mais ou menos, né? Então, T vai ser igual a mais ou menos, raiz quadrada de 4 é 2, de 361 é 19. Então, o nosso Tzinho vai ser mais ou menos 38. Como não tem o tempo negativo, a gente vai ficar com T igual a 38 segundos. Ou seja, após 38 segundos, a temperatura será de 39 graus, sendo permitido assim abrir a porta do forno. Então, vou marcar a alternativa letra D.